Boa noite, boa noite, graça e paz. Aqui quem vos fala, servo de Deus, Alexandre Prado. Está no ar, Adoração em Palavra com o pastor Alexandre Prado e seus convidados. Como de costume, destruir o casamento ou destruir o que está destruindo. Casamento no hebraico significa resolver problemas. Casamento é como uma sociedade, toda sociedade tem acerto de contas. Casamento é como um quarto sem porta, sem janela, onde o que se exalam são bons hábitos e maus hábitos, e como você já conhece, né? Os 20 e tanto itens que a gente sempre fala sobre que língua você está falando, inglês e com inglês, francês com francês, que representa os bons hábitos e maus hábitos. Mas hoje nós vamos falar sobre os mercenários. Vamos lá, nós sabemos que 99% dos pregadores estipulam grandes valores para poder trazer um sermão textual temático ou expositivos com valores absurdos para poder pregoar, valores assim, fora do cálculo psicológico. E também está aqui conosco, que vai falar um pouco sobre os nicolaítas, para mim, um exemplo de um homem de Deus, no sentido de amizade, companheiro. Pastor Eliseu, graça e paz. Graça e paz, meu amigo. Tudo bom? Graças a Deus. Estou feliz pela sua presença aqui na minha humilde casa, nesta tarde, nesse momento, e juntamente conosco o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um assunto muito polêmico, né? Que traz muitas divergências, mas que a gente entende que a verdade tem que ser pregada. Não podemos nos iludir e tapar o sol com a peneira. Então, pastor Prado, nós vemos aí que esse assunto polêmico fala sobre os mercenários, né? Vai trazer assim muito desconforto para certas pessoas ou certas lideranças pastorais, ministeriais, porque eu entendo assim que o Senhor Jesus ele nos ensinou e nos disse: de graça recebestes, de graças dai. E por que, pastor Eliseu, que hoje a nossa geração, até os pregadores mirins, né? Ninguém quer ser mais obreiro, diácono. As pessoas querem ser pregadores de congressos, e todos eles estipulam um valor não de uma oferta voluntária, mas sim cachês. Você liga para qualquer pregador, é 5, 10 mil real, 20 mil real. Isso é cachê. Você concorda com isso? Olha, eu discordo, porque as igrejas hoje elas estão assim num papel de coniventes, né? Não é porque as igrejas não têm uma forte liderança, não têm assim um ministério formado ou forjado com as suas lideranças e líderes, né? Que tem escolas bíblicas, escolas teológicas, mas assim são igrejas renomadas, mas que uma pessoa que vem de fora, né? E está na ideologia da fama, né? E chega numa igreja, ou ligam para ele ou para ela, falam: olha, o valor é X, é isso, se você quiser a gente fecha, faz até contrato. Meu Deus. E aí a igreja, né, como diz o pastor, eu acho assim, se o pastor aceita, então ele passa a ser conivente. Sim. Então ele está contra a Bíblia, porque a Bíblia diz assim: o próprio Senhor Jesus nos ensinou: de graça recebestes, de graça dai. Se eu recebo algo da parte de Deus que eu não tenho, como que eu vou usar isso em prol do reino cobrando? E aí? Eu estou a favor ou eu estou contra a palavra? E, pessoalmente, particularmente, eu entendo que eu estou contra a palavra dele. Porque se eu não tenho nada, ou eu não tinha nada, e ele me deu, quando ele dá para alguém que está vazio, ele enche. Entendi. E você tem que dividir, você tem que dar para quem não tem. Sim. Agora, não é justo você cobrar para ministrar. Não digo assim que o pastor que sente de Deus, que o Espírito Santo toque, fala: olha, abençoa o meu servo, abençoa a minha serva, entendeu? Porque eu acho injusto alguém estipular valor e a igreja aceitar. Porque o que acontece? A Bíblia diz que o mercenário,
ele vem não porque ele ama as ovelhas, mas ele vem comer a lã das ovelhas. Sim. Ele vem tirar da igreja. E muitas vezes não é uma palavra que o pastor estava esperando, que a igreja estava esperando, ou que muitas vezes recebe na hora. E aí aquela palavra, ao invés de surtir um efeito positivo, vai trazer uma bomba para a igreja, como eu conheço aí muitos pregadores renomados, né, que aparentemente se diziam ser homens e mulheres de Deus, mas que estavam no oculto do pecado encoberto, Meu Deus. ministraram no altar e deixaram uma bomba para a igreja ou para o pastor dirigente da igreja, e aquilo estourou e o pastor teve que descascar o abacaxi e resolver. Entendi. Então isso não está edificando a igreja, não está edificando o povo, está matando a igreja. E a liderança está sendo conivente, está aceitando isso. Às no vezes... meio do povo de Deus tem muita gente boa, humilde, verdade. que Deus levanta, que Deus quer usar. Esses que se dizem ser doutorados, mestres de ensino, são tudo pessoas mercenárias, levianas. Entram na igreja com status, com posição, dizendo eu sou assim, eu faço assim, vai acontecer. Mentira! O Senhor Jesus disse assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. E outra coisa, pastor Eliseu, infelizmente assim, o que acontece hoje nessa nossa geração é que assim, infelizmente existem pastores que são coniventes aos mercenários e pagam, e aos missionários eles não dão nem o transporte. Qual é a sua colocação? Isso aí é algo injusto. Fala. É desumano. Ou desleal no sentido espiritualmente. Por que eu vou dar honras para uma pessoa que é doutorado, que é ministrante, e vou desfazer de uma pequena missionária, um pequeno missionário? Ele não está pregando a mesma palavra de Deus? Sim. Quando Jesus disse assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, na sua visão, é a acepção de pessoas. E isso é antibíblico. Fazem também. Se eu tenho amor, eu tenho que amar tanto o grande quanto o pequeno, ou vice-versa. Esses que têm nome renomados e, enfim, e tem, vamos lá, são homens de Deus, pregadores de evento, que só pregam em evento, e eu respeito. Mas, vamos lá, os pastores não dão valor aos obreiros da sua própria eles casa, pastor Eliseu, eles dão 15, 20, 30, 40, 50 mil reais para pregadores de fora e para os ministros da comunidade. Sim. Nem o transporte, fala? Nada, não dá nada. Por quê? Mas nem ajuda de custo. Por quê? Porque eles não são generosos. Não é questão de ter a generosidade, de ser generoso. Fala. Mas é pessoas que não têm a sensibilidade do Espírito Santo para definir e ver a diferença entre uma e outra pessoa. Aquele que cobra 30, 15 mil e aquele que não cobra nada. Então está dando mais ênfase, honra para quem tem status, daquele que não tem nada ou que não tem nenhum legado. Coisa boa. Que é um zero à esquerda. Olha aí. E o zero à esquerda é onde Deus vai usar, vai levantar e vai abater todos os soberbos. Oh, glória. Então, na minha concepção, biblicamente, Mateus capítulo 10, versículo 7 ao 15, né? Ela fala claramente: de graça recebeste. Quando fala de graça e quando recebeste, não está dizendo que tipo de pessoa, não está dizendo se é só homem ou se é só mulher, mas são ambos e são todo tipo de classe. Receba, você recebeu, aplica-te naquilo que tu recebestes e comece a distribuir, comece a dar de graça. Você não tem que viver, você não tem que fazer o teu salário da palavra de Deus, do reino de Deus, porque aos olhos de Deus, aí está sendo mercenário.
E mercenário não se preocupa com o seu rebanho, não se preocupa com a sua igreja. Ele vem e leva tudo. É como o ladrão que vem e mina a casa. Quando não está os proprietários, ele vem e mina. O que é minar? É entrar e levar embora. A facilidade. Infelizmente, nesses últimos dias que a igreja está vivendo na terra, a gente tem visto tantas coisas acontecer, de tantas pessoas doutoradas, mestres de ensino, né, ensinando, entendeu? Ensinando até errado, Sim. que isso não pode, que isso pode isso, pode aquilo. Entende? E muitos têm caído nisso aí. Verdade. Não tem se aplicado a palavra de Deus para ver quando Paulo ministrava e dizia que nós temos que tomar cuidado com tudo que entra e que sai do nosso meio. Paulo tinha essa preocupação. Ele não aceitava que os de fora entrassem e trouxessem palavras ou filosofias diferentes do que a palavra dizia aos irmãos da fé. Né? Sim. Do passado, da igreja lá do passado antiga. Paulo debateu muito isso e não aceitou. Mas hoje, infelizmente, para não perder um amigo, para não perder certas posições, as lideranças se acham então que tem que aceitar. Eu quero dizer para lideranças, para terminar, você não tem que aceitar nada, você não tem que ser subornado, você não tem que subornar ninguém, você só tem que cumprir o mandamento. Receba de graça e de graça dai. O que recebeste do Senhor, dê a quem não tem. Verdade. Mas não viva da palavra, entendeu? Levantando fundos, agariando na palavra, tentando fazer o seu próprio pé de meia. Sim. Tá cheio aí. É por isso que as pessoas do mundo dizem assim: nossa, o pastor trocou de carro, tá com uma Land Rover, tá com Mercedes, carro potente, da noite para o dia. O que o senhor fez, pastor? Às vezes ele não tem nem resposta para dar. E na cabeça do mundo surge ponto de interrogação. Como eu já vi muitas pessoas dizendo: pastor tem casa, pastor tem carro, porque a igreja paga os 10% para ele do dízimo. Aí sim a gente tem que abrir um entre parênteses, né? Que a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Sim, já é uma outra colocação. Entendi. Entendeu? Já é um outro assunto. Sim. Tá? Mas o que nós estamos tratando aqui é sobre mercenários. Sim. E a igreja tem que acordar e cortar esse mal pela raiz. Velho Testamento fala em Zacarias, Jeremias: ai do pastor que não cuida das minhas ovelhas, né? É como mercenário. Também. Eu já vi muitas pessoas entrar na igreja, a igreja pula, glorifica, dá glória a Deus, mas quando acaba tudo, passa dias, vem a bomba. E quando a bomba vem, quem sofre é o pastor da igreja. Enquanto não houver um despertamento para esse sentido, as coisas tendem a ir de mal a pior. Amém. E a palavra se cumprindo. Amém? Que Deus nos abençoe nessa tarde. Então, resumo de tudo. Resumo de tudo. E eu encerro a nossa participação e dou os agradecimentos finais. Os nicolaítas são os conquistadores laicos, eles exploram pessoas, ao invés de desenvolvê-las espiritualmente. Fala daqueles que só pregam por cachês, ou seja, nas congregações, nos lares, nos presídios. Se não der 5, 10 mil, 20 mil, 30 mil, ele não vai. Então ele é mercenário. Entendeu? Não tem bilheteria. Então, se ele cobra esses grandes valores... E existe o outro tópico que é a oferta de generosidade ao pregador.
Você convida um pregador e você diz, Deus te abençoe, no nome de Jesus. Pode dar o transporte, pagar o Uber, estou falando disso. Alimentação. Até aí é normal. Isso é básico, isso aí é ética. Básico. Tá bom? Fique com esta palavra. Fale comigo, 011-953-43-9692. Alexandre Prado, imobiliárias, vendas de carros, hermenêutica. Vamos lá. O fone é o mesmo. Tá bom? Pastor Eliseu, deixa o seu contato para todo o Brasil. Código 12981519588. TIM. Amém? Deus vos abençoe. Lutar sempre, recuar só para ganhar impulso e desistir jamais. Valeu!